Oi, meu nome é Lucas. Tenho 24 anos, sou mecânico e moro em Vale do Sol, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo onde todo mundo se conhece, ou pelo menos acha que conhece. Trabalho numa oficina bem simples, dessas que cheiram a graxa e café coado no pano, no fundo de um bairro esquecido pelos políticos, mas cheio de histórias. Naquela terça-feira, o calor estava de rachar e o barulho da lixadeira misturado ao rádio antigo fazia parte da trilha sonora da minha rotina. Eu estava embaixo de um Gol quadrado, todo sujo de óleo, quando o celular vibrou no bolso da calça jeans. Quase deixei passar, mas alguma coisa me fez atender. Alô? Minha voz saiu abafada. Lucas, sou eu, Helena. Eu congelei. Helena. Mãe do Rafael, meu melhor amigo desde o colégio. Dona de um olhar calmo e sério, dessas mulheres que parecem sempre no controle. A gente se via às vezes, trocava umas palavras educadas, mas ela nunca tinha me ligado. Helena? Aconteceu alguma coisa? Do outro lado, a voz dela tremia. Meu carro, eu perdi o controle, ele deslizou perto da represa, e aí veio o silêncio. Cê tá onde exatamente? Ela tentou descrever entre soluços. Larguei tudo. Nem avisei o Zé, meu patrão. Pulei na moto sem pensar em nada. Só sabia que tinha que chegar até ela. A estrada de terra até a represa era cheia de curvas e buracos. Quando estacionei, vi de longe o carro dela, meio tombado na lama, afundando devagar no lago. E Helena? Ajoelhada na beirada, com a água quase tocando seus sapatos. Helena! Gritei, correndo. Ela virou o rosto. Os olhos vermelhos, o cabelo grudado na testa suada. Não disse nada. Só apontou pro carro. Entendi na hora, ela estava bem, mas alguma coisa ainda estava lá dentro. Tirei o tênis, larguei a camiseta e entrei no lago sem pensar. A água gelada fez meu corpo travar, mas continuei. O carro já estava com metade submersa. Arrombei a porta com a força que só o desespero dá e puxei o que consegui, uma bolsa, documentos, uma sacola com livros. O celular dela, encharcado, ainda piscava. Quando saí da água, tremendo, Helena me esperava com uma toalha velha que achou no porta-malas. Ela estendeu sem falar nada. Eu só conseguia olhar para ela. Não era só susto. Era outra coisa nos olhos dela. Algo quebrado e sincero. Obrigada, disse baixinho. Eu não sabia para quem ligar. Engoli seco. Cê fez bem em me chamar. A toalha já estava ensopada, o carro dela havia sumido sob as águas da represa, e o céu começava a escurecer quando decidi levar Helena para minha casa. Ela mal protestou. Só assentiu, calada, e entrou na garupa da moto como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. No caminho, o silêncio dela pesava mais que o vento frio batendo no rosto. E eu sabia que não era só o susto. Havia um tipo de desamparo nos olhos dela que eu nunca tinha visto, nem quando Rafael foi embora de casa, nem nas festas em que ela sorria por educação. Minha casa era pequena, simples até demais. Um quarto, sala conjugada com cozinha, banheiro no fundo. Mas era limpa e aconchegante, com cheiro de madeira e café velho. Ela entrou com passos contidos, como quem invade um lugar sagrado. Pode se sentar, dona Helena, falei, tentando quebrar o gelo, enquanto pegava uma blusa minha no armário. Era de flanela, larga, com cheiro de sabão em pó e oficina. Ela olhou a blusa, hesitou um segundo e depois sorriu de lado, tímida. Acho que hoje vou deixar o dona de lado. Só Helena, tá bom? Assenti, engolindo a surpresa. Enquanto ela trocava de roupa no banheiro, botei água no fogo e preparei um chá de camomila, o único que tinha ali. As mãos ainda tremiam, não sei se de nervoso ou da água gelada do lago. Quando voltou, enrolada na minha blusa, vi outra mulher. Ainda era Helena, claro, mas havia algo de mais humano ali. O cabelo preso de qualquer jeito, a pele arrepiada, os pés descalços. E mesmo assim, linda. Sentou no sofá, cruzou os braços e olhou para o chão por um instante, até que quebrou o silêncio.
Eu me senti ridícula hoje. Totalmente desamparada. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Não tem nada de ridículo nisso, respondi, servindo o chá. Todo mundo tem o direito de desmoronar de vez em quando. Ela aceitou a caneca com as duas mãos, como quem segura algo precioso. Só que comigo nunca pode ser de vez em quando. Sempre tive que dar conta. Do Rafael, da casa, do trabalho, de tudo. E hoje eu congelei. A única coisa que pensei foi em você. Aquilo me pegou desprevenido. Fiquei sem resposta. Apenas sentei ao lado dela, em silêncio. Um silêncio confortável, estranhamente íntimo. O tipo de silêncio que não exige explicações. O vapor do chá subia devagar, perfumando o ambiente. Helena bebia devagar, olhando para a estante simples onde meus poucos livros dividiam espaço com ferramentas e miniaturas de carro. Faz quanto tempo que mora aqui? Perguntou. Uns 2 anos. Desde que minha mãe foi morar com a irmã em Campinas. Fiquei com a casa para mim. Ela sentiu, olhando ao redor. É simples, mas tem alma. Sorri. Vinda dela, aquilo soava como um elogio importante. O tempo foi passando e o calor do chá pareceu aquecer mais do que o corpo dela. A blusa de flanela descia um pouco pelo ombro, e ela não se preocupava em ajeitar. Era como se, pela primeira vez, estivesse em paz com a própria vulnerabilidade. Numa dessas pausas longas da conversa, nossas mãos se tocaram sobre o sofá. Foi sem querer. Ou talvez não. O toque durou mais do que precisava. Ela não puxou a mão. Nem eu. Desculpa, disse ela, por fim, baixando os olhos. Por quê? Por estar aqui. Por te arrastar para isso. Helena, comecei, mas parei. Não sabia como explicar que estar ali com ela era tudo menos um fardo. Ela levantou os olhos. Havia neles uma mistura de gratidão e medo. Faz tanto tempo que ninguém cuida de mim, sussurrou. Eu nem sei mais como aceitar isso. Então deixa eu tentar, respondi. O sol ainda nem tinha nascido quando ouvi o rangido leve da porta da frente. Me virei no colchão da sala, tateando o espaço vazio ao lado. O cobertor ainda morno denunciava que Helena tinha acabado de se levantar. Me levantei devagar, descalço, e fui até a janela. Vi apenas as costas dela se afastando pela rua, os cabelos soltos e a mesma blusa de flanela, agora cobrindo mais do que o corpo, parecia ser um escudo contra tudo. Sobre a mesinha, encontrei um bilhete dobrado com uma letra pequena, apressada. Lucas, obrigada por ontem. Você foi mais do que eu esperava. Precisei ir cedo. Espero que entenda. Helena. Eu entendi. E mesmo assim doeu. Nos dias seguintes, a casa parecia maior e mais vazia do que nunca. Eu chegava da oficina e me pegava olhando o sofá, onde a blusa dela ficou por 2 dias antes que eu tivesse coragem de lavar. O cheiro suave de chá e pele feminina impregnado no tecido resistiu mais do que eu queria admitir. No trabalho, ninguém percebeu nada. O Zé só achou que eu estava mais calado do que o normal. Mas por dentro, o silêncio de Helena gritava. E não era só ausência. Era como se o mundo todo estivesse suspenso desde que ela foi embora. Pensei em ligar. Desisti. Escrevi uma mensagem, apaguei. Não queria pressionar. A última coisa que ela precisava era de alguém forçando uma resposta. Até que, numa quinta-feira de céu cinzento, o celular vibrou enquanto eu mexia no carburador de um fusquinha antigo. Era a dela. Chá essa noite? Foi só isso. 2 palavras. Mas o sorriso que escapou no meu rosto entregou tudo. Limpei as mãos correndo, avisei o Zé que sairia mais cedo e fui direto para casa tomar banho. Vesti uma camisa mais apresentável, ajeitei o cabelo com as mãos e parei por um instante em frente ao espelho. Parecia uma besteira. Mas não era. Cheguei na casa dela já anoitecendo. O portão da frente estava entreaberto e a luz da cozinha acesa. Toquei a campainha por educação,
mas foi ela mesma quem abriu a porta, sem cerimônias. Você veio, disse, com um sorriso contido, como se tivesse medo de estar feliz demais. Claro que vim. Ela estava diferente. Não no jeito de se vestir, nem no rosto. Mas no olhar. Menos defesa, mais presença. Como se algo dentro dela tivesse cedido. Entramos. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre, lavanda, madeira encerada e um leve perfume que parecia vir da própria pele dela. O bule de chá fumegava na mesa. Canecas já servidas. A xícara dela tinha uma rachadura discreta na borda, mas percebi que era a preferida. Helena puxou uma cadeira e sentou, me olhando com calma. Queria conversar, mas não sabia como. Por isso sume. Eu entendo, respondi, sem rodeios. Mas senti sua falta. Ela baixou os olhos, mexendo o chá com a colher devagar. Aquela noite foi um refúgio. E eu fiquei com medo do que isso significava. E agora? Agora eu só quero estar presente. Sem promessas. Só isso. Assenti. Ficamos ali, tomando chá, falando de tudo e de nada. Ela me contou que tinha encontrado uns documentos antigos do casamento e não sabia o que fazer com eles. Falamos do Rafael, do tempo, da novela das 9 que ela detestava mas não parava de assistir. Em um momento, ela tirou um cobertor do encosto do sofá e jogou sobre nós dois. Ficamos lado a lado, sem se tocar, mas tão próximos que o calor do corpo dela bastava. O tempo parecia ter outra medida naquela casa. O relógio na parede tic-tacava devagar, e o mundo lá fora parecia distante. Você tem medo? Perguntei de repente. De quê? De precisar de alguém de novo. Ela respirou fundo, apoiando a cabeça no encosto. Tenho. Muito. Mas acho que pior que precisar, é fingir que não. Os dias foram se tornando encontros. E os encontros, rotina. Helena não me dizia que era um relacionamento. Eu também não perguntava. Mas era fácil notar como as pequenas coisas mudaram. Às vezes, ela aparecia na oficina só para deixar uma marmita com arroz, feijão e legumes salteados. Coma algo de verdade de vez em quando, ela dizia, com aquele tom meio sério, meio carinhoso. Outras vezes, eu passava na casa dela só para trocar uma lâmpada, consertar o trinco da janela ou trazer frutas da feira. Ela sorria com os olhos, mesmo sem dizer obrigada. Na sala dela, o sofá foi ficando mais amassado de um lado, o meu lado. Meus chinelos começaram a morar ali. Uma escova de dentes apareceu no armário do banheiro, sem que ninguém tivesse mencionado. Tudo era sutil. E tudo era real. Menos uma coisa, Rafael. O nome dele parecia proibido. Não por mágoa, mas por medo. Nas primeiras conversas, ela dizia meu filho ou ele, como se ao não nomeá-lo, pudesse manter as coisas num limbo seguro. Era estranho, porque Rafael era meu amigo de infância. A gente jogava bola no campinho da escola, trocava figurinhas, dividia salgadinho depois da aula. Quando ele se mudou para Curitiba, ainda mantivemos contato por um tempo, mas a vida seguiu. Agora, era como se ele fosse um fantasma pairando entre nós. Uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos, com o rádio tocando um samba antigo, decidi arriscar. Você acha que o Rafael viria te visitar esse ano? Ela parou de esfregar a panela. A espuma escorreu pela borda da pia, esquecida. Talvez, respondeu, enxaguando as mãos devagar. Ele anda ocupado com o trabalho novo, o mestrado. Sabe como é? Assenti, mas o assunto morreu ali. Voltamos a falar do preço do gás, da novela, do cachorro da vizinha que uiva nas madrugadas. Ela preferia o silêncio às perguntas que não queria responder. Com o tempo, comecei a entender que Helena era feita de camadas. E cada uma escondia uma história não contada. Às vezes, no meio de uma conversa sobre café ou política, ela soltava algo como: eu não sou mais a mulher que fui pro pai do Rafael. Ou: tem dias que eu não sei se fui uma boa mãe ou só uma mulher tentando não afundar. Eu escutava. Sem interromper.
sem tentar consertar. Uma tarde, chovia forte, e a energia caiu. Ficamos sentados no chão da sala, iluminados por velas e pelo barulho dos pingos grossos no telhado. Ela se encolheu entre minhas pernas, as costas apoiadas no meu peito. Minha mão passeava devagar pelos fios do cabelo dela, e o silêncio parecia confortável, até que ela falou. Lucas, você sabe que isso aqui não é simples, né? Sei, respondi, sem hesitar. Eu sou uma mulher que passou por muita coisa. E você é novo, tem um mundo para descobrir ainda. Eu não tô aqui por falta de opção, Helena. Tô porque quero. Ela se virou levemente, deitando a cabeça no meu ombro. E mesmo assim, eu tenho medo. De ser julgada. De fazer papel de ridícula. De quebrar uma imagem que levei anos para sustentar. Eu nunca vi você como fraca. Mas se algum dia quiser ser, eu seguro você. Era quase meia-noite quando o celular vibrou. Eu estava deitado, já meio dormindo, com o ventilador barulhento girando devagar no teto. A tela acendeu com o nome dela, Helena. A mensagem era curta, pode vir. Sem ponto final. Sem explicação. Só isso. Pulei da cama, vesti uma camiseta qualquer, peguei as chaves e saí. A cidade dormia. As ruas de Vale do Sol eram calmas demais àquela hora. Cheguei em 15 minutos. O portão estava destrancado, a casa escura. Toquei de leve antes de empurrar a porta. Ela estava sentada no sofá, de pijama, com uma manta no colo. A luz da luminária de canto dava à sala um ar de refúgio íntimo. Oi, disse ela, sem se levantar. Desculpa chamar assim, de repente. Tá tudo bem? Perguntei, me aproximando devagar. Ela respirou fundo, como quem prepara o corpo para desarmar algo que esteve em tensão por muito tempo. Eu não queria ficar sozinha hoje. Sentei ao lado dela, mas não toquei. Esperei. Deixei o silêncio fazer o que ele sabe fazer melhor, abrir espaço. Tive um sonho, ela disse, olhando pro nada. Sonhei que eu afundava. Como o carro naquela noite. E ninguém aparecia. Eu só escutava. Sentia a tensão nos ombros dela. Os dedos apertavam a manta como se aquilo fosse impedir que tudo escapasse. Eu achei que estava bem, continuou. Que podia viver sem depender de ninguém. E talvez eu até conseguisse. Mas essa ideia de não precisar de ninguém me deixou oca. Ela me olhou pela primeira vez naquela noite. Os olhos sem maquiagem, o rosto cansado, mais bonito como nunca. Lucas, eu tenho medo. Medo de precisar de você. E se eu dissesse que não tô aqui para você precisar de mim, mas para estar? Só isso. Para dividir o peso, não para carregar você. Ela fechou os olhos por um instante. E foi ali, nesse breve gesto, que algo dentro dela cedeu. Se inclinou devagar e encostou a cabeça no meu peito. Minha mão encontrou as costas dela, aquecidas e trêmulas. Não havia desejo naquela aproximação, não naquele momento. Havia cansaço, rendição. E algo mais, confiança. Faz tempo que ninguém me toca assim, sussurrou. Não respondi. Apenas continuei ali, oferecendo silêncio, abrigo e presença. Ficamos assim por minutos que pareceram horas. O relógio da sala marcava 0h47 quando ela se levantou sem dizer nada e caminhou até o corredor. Parou, olhou por cima do ombro e disse: Vem. Acompanhei. No quarto dela, a cama estava desarrumada, com travesseiros espalhados. Ela puxou o cobertor e deitou de lado, abrindo espaço ao meu lado. Me deitei devagar. Ficamos frente a frente, olhos nos olhos, a respiração dela batendo leve no meu rosto. Nenhum beijo. Nenhuma carícia além das mãos entrelaçadas sob o travesseiro. Mas ali havia mais verdade do que em muitas noites que já vivi. Você vai ficar? Perguntou, baixinho. Até você dormir. E além disso, se quiser. Ela fechou os olhos. O corpo relaxou. Na penumbra do quarto,
com a janela entreaberta deixando o vento da madrugada entrar, eu entendi que aquele momento era um tipo raro de intimidade. Um lugar onde não se precisa provar nada, nem esconder nada. Só estar. Só sentir. Acordei no meio da noite com o braço dormente e ela ainda ali, aninhada. Era um sábado de manhã, sol forte batendo na varanda, quando tudo mudou. Eu estava na cozinha da Helena, mexendo o café com uma colher de cabo torto, enquanto ela cortava mamão em silêncio. Os gestos dela já eram parte da minha rotina. O som da faca batendo na tábua, o cheiro do sabonete que ela usava, os pés descalços no chão frio da cerâmica. Até que o interfone tocou. Helena travou. Quem será essa hora? Perguntou, mais para si mesma. Atendeu com a voz um pouco tensa. Alô? Rafael? Ela quase deixou o aparelho cair. E num instante, o ar da casa pareceu mudar de temperatura. Helena ficou pálida, os olhos arregalados. "Cê claro, entra, filho, o portão tá aberto." Me afastei da cozinha como por instinto. Helena olhou para mim como quem tenta pedir calma sem dizer uma palavra. Menos de 2 minutos depois, a porta se abriu com um empurrão leve. Rafael surgiu com uma mochila nas costas, óculos escuros no cabelo e aquele mesmo jeito brincalhão de sempre. "Mãe!" Resolvi aparecer de surpresa. "Que saudade!" Eles se abraçaram. Um abraço longo, real. Eu assistia da sala, meio encolhido no canto, tentando ser discreto. "Olha só quem tá aqui!" Ele disse, me notando. "Lucas." "Fala, irmão." Tentei sorrir, disfarçando desconforto. Ele largou a mochila no chão e veio me cumprimentar com um abraço rápido, desses de amigo que não se vê há anos. Mas havia algo no olhar dele depois do abraço. Algo que não era exatamente desconfiança, mas também não era leveza. "Cês estão tomando café juntos?" Perguntou, apontando para a mesa posta. Helena sorriu, mas era um sorriso que não chegava nos olhos. "Lucas me ajuda muito aqui em casa. Ele tem vindo com frequência, sim." "Ah, que bom", disse Rafael, tentando soar casual. "Achei que ia encontrar a senhora sozinha. Mas, enfim, melhor assim." Os três sentamos. O café esfriou na mesa. As conversas tentavam seguir o ritmo de antes, mas não fluíam. Rafael contava sobre o novo emprego, a pós-graduação, as dificuldades de morar longe. Helena ouvia com orgulho discreto, mas eu percebia, ela mal piscava, tenso o tempo todo. Durante o dia, ele insistiu em ficar ali, pelo menos até segunda. Helena concordou, claro. E eu me ofereci para ir embora, ela recusou com um olhar firme. Mas a casa, antes tranquila, virou palco de silêncios contidos. À noite, fiquei no sofá. Helena veio até mim quando Rafael foi tomar banho. "Eu preciso contar para ele", disse, sussurrando. "Eu sei. Mas do seu jeito. No seu tempo." Ela assentiu. Tocou minha mão de leve. O gesto mais ousado que teve diante daquele novo cenário. No dia seguinte, Rafael me chamou para dar uma volta. Fomos até o mercadinho da esquina. Ele pegou uma cerveja, me ofereceu, eu recusei. Caminhamos em silêncio por um tempo até ele soltar. "Você tá com a minha mãe?" A pergunta veio sem raiva, mas com peso. Respirei fundo. "Tô, sim." Não era o plano, nem para mim, nem para ela. Mas aconteceu. E tá sendo de verdade. Rafael parou de andar. Ficou me olhando por alguns segundos. "Cê sabe que isso é meio estranho, né?" "Sei. E entendo se for demais para você." Ele deu uma risada curta, nervosa. "Cara, não é como se eu nunca tivesse pensado que vocês combinam. Só nunca imaginei que ia rolar mesmo." Ficamos ali, parados, sem saber como concluir aquilo. Até que ele disse: "Eu não tô bravo. Só surpreso. E preocupado. Ela sofreu tanto, cara. Se isso for só uma fase, não é. Pode acreditar."
Ele olhou pro chão, depois de volta para mim. Então só faz ela feliz. É isso que importa. Voltar para casa depois dessa conversa foi estranho. Helena nos esperava com um bolo recém-saído do forno, como se precisasse equilibrar o clima. Rafael e eu trocamos olhares. O silêncio entre nós já era outro, não de suspeita, mas de aceitação em construção. E naquela noite, quando ele foi dormir, Helena me puxou discretamente pela mão até o quintal. O céu de Vale do Sol estava limpo, cheio de estrelas. Ele sabe? Perguntou. Sabe. E não tá com raiva. Só quer te ver feliz. Ela encostou a cabeça no meu ombro, suspirando. Pela primeira vez em muito tempo eu também quero isso. Rafael foi embora numa segunda-feira chuvosa, com a mochila nas costas e um olhar mais sereno. Abraçou a mãe demoradamente, trocou um aperto de mão firme comigo e só disse: Cuida bem dela. Eu prometi que sim. Não com palavras, mas com um aceno silencioso, o tipo que só dois amigos que passaram por um terremoto sabem trocar. Quando a porta fechou, Helena ainda ficou parada no corredor, como se escutasse ecos antigos. O carro do filho sumia na rua, e ela permanecia ali, em pé, envolta numa mistura de alívio e tristeza. Tá tudo bem? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela deu um sorriso cansado. Tá. Ou vai ficar. É estranho ver o Rafael aceitar algo que nem eu mesma consegui aceitar direito até agora. Naquela noite, ela não falou muito. Mas os gestos começaram a mudar. Pela primeira vez, vi Helena abrir a gaveta da sala onde guardava fotos antigas. Tirou uma por uma, olhou com calma, sem raiva. Separou os porta-retratos que ainda exibiam imagens do ex-marido. Isso aqui já não me representa mais, disse, colocando-os sobre a mesa. Fiquei quieto. Ela então começou a desmontar o altar silencioso do passado. Reorganizou livros, trocou almofadas de lugar, retirou o tapete que dizia "Lar é onde está a família" e colocou um novo, "Bem-vindo". Era simbólico. E necessário. Tô tentando fazer as pazes com a ideia de que não preciso mais carregar tudo sozinha, confessou. Você nunca precisou. Só achava que sim. Ela se sentou no chão da sala, de pernas cruzadas, e me puxou para perto. Ficamos ali, cercados por molduras vazias e memórias remexidas. O que as pessoas vão dizer? Perguntou, quase num sussurro. Vão falar. Sempre falam. Mas depois se acostumam. Ela riu, daquela risada contida que eu adorava. Eu ainda tenho medo, sabia? Eu também, confessei. Ela me olhou de um jeito novo. Não mais com a cautela de antes, nem com a sombra da dúvida. Era um olhar inteiro. Presente. E se a gente errar? Insistiu. A gente erra junto. Helena se aproximou devagar. O rosto tão perto que eu podia sentir o cheiro do chá que ainda restava em seus lábios. Dessa vez, não foi só um toque de mãos ou um silêncio compartilhado. Foi um beijo. O primeiro. Não foi apressado, nem tímido. Também não foi ardente. Foi cheio de verdade. Um beijo de dois mundos que escolheram parar de se evitar. Quando nos afastamos, ela não desviou o olhar. Não é fácil para mim sentir isso. Aceitar isso. Mas, eu quero tentar. A gente não precisa explicar para ninguém. Só viver. Mas eu quero que o mundo saiba, disse ela, firme. Mesmo que devagar. Naquela semana, reformei um dos cômodos da minha casa. A garagem antiga virou um pequeno espaço de trabalho. Um balcão, algumas prateleiras, ferramentas organizadas. Helena me ajudou a pintar as paredes de branco, sujando os dedos de tinta, rindo das gotas que caíam no chão. Isso aqui tá virando um lar de verdade, ela comentou, sentada no batente da porta, observando a bagunça que começava a tomar forma. A gente tá virando, né? Completei. Ela me olhou com aquele olhar de mulher que já sofreu, mas ainda assim decidiu amar de novo. Rafael ligou no fim de semana. Conversou longamente com a mãe.
Ela ria no telefone, contava das mudanças, das reformas, das plantas novas no quintal. Não precisou dizer meu nome. Mas ele sabia. No fim da ligação, ela veio até mim, com o celular ainda na mão. Ele me disse que nunca me viu tão viva. Eu a abracei. Um daqueles abraços que dizem, a gente chegou até aqui, e isso já é muita coisa. Se alguém me dissesse, meses atrás, que eu terminaria o ano tomando chá ao entardecer no quintal de Helena, teria rido. Não por achar impossível, mas porque eu mesmo não me permitia sonhar tão longe. Mas lá estávamos nós. Ela sentada na cadeira de Vini, com uma manta nas pernas e a caneca preferida nas mãos. Eu ao lado, com as mãos sujas de graxa e o coração tranquilo como nunca. Não era uma história de cinema. Não tinha trilha sonora épica, nem declarações embaixo de chuva. Era só a vida, do jeito mais real que ela pode ser. Assumimos nosso relacionamento de forma discreta. Nada de anúncios nas redes, nem beijos em público. Mas também não havia mais segredos. Quem quisesse ver, via. E quem não aceitasse, que lidasse com isso. A comunidade de Vale do Sol, como sempre, teve seus cochichos. A diferença é que, dessa vez, não nos importamos. Quando perceberam que não era só uma fase, que havia ali respeito, companheirismo e cuidado, os comentários murcharam como fofoca velha. O tempo sempre cala o que a boca não sabe entender. Na oficina, os clientes começaram a notar meu humor mais leve, a organização do novo espaço que criei na garagem de casa. Um mini negócio, ainda tímido, mas só meu. E dela também, porque foi Helena quem me incentivou a dar o primeiro passo. Você tem talento, Lucas. Só precisava de espaço, dizia, enquanto me ajudava a pintar a plaquinha que agora ficava na entrada. Lucas, mecânica e soluções. Simples, direto. Como eu. Ela vinha me visitar no fim da tarde, às vezes só para deixar um copo de suco ou sentar e ver o movimento. Era engraçado como, com o tempo, a presença dela virou parte da paisagem. Em casa, nossas rotinas se encaixaram. Cozinhávamos juntos, ríamos das bobagens da televisão, discutíamos sobre quem tomava mais espaço na cama, e sobre o vício dela em novela das 9. Tá assistindo isso de novo? Eu provocava. Fala baixo, que essa parte é importante, respondia ela, com os olhos grudados na tela. Planejamos pequenas viagens. Nada grandioso. Um fim de semana em Brotas, talvez um feriado em Campos do Jordão. O tipo de sonho que se adia quando se vive sempre para resolver problema dos outros. Agora, era hora de olhar para nós. No quintal, plantamos novas flores. As favoritas dela, hibiscos vermelhos. Toda manhã, ela os regava com a mesma delicadeza com que falava do futuro. A gente pode não saber o que vem depois, Lucas, disse ela um dia, mas agora eu sei com quem quero estar quando vier. E isso bastava. Naquela tarde específica, o céu tingia o horizonte com tons de laranja e roxo. O vento soprava leve, e o cheiro do chá misturava-se ao perfume das plantas. Sentados lado a lado, ela pegou minha mão, sem dizer nada. Um gesto simples, mas cheio de tudo. Você percebe que tudo começou com uma ligação? Comentei. E com um carro afundando, ela completou, rindo. E você lá, todo molhado, puxando minha bolsa como se fosse uma relíquia. Era, ué. Tinha sua vida ali dentro. Ela virou o rosto para mim, ainda sorrindo. Minha vida tá aqui agora.